A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia! Como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Estou com saúde, tenho vida e é um motivo mais que grande, né? Para mim estar feliz, estar alegre com Jesus. Porque, meus irmãos, se nós estamos vivos com saúde, é por causa dele. Quantas pessoas, né, meus irmãos, queria ter essa oportunidade de ter saúde, estar de pé e não tem. E eu estou muito feliz, graças a Deus, de ter mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. E para quem não me conhece, eu me chamo Franciele, mas podem me chamar de Fran. Meus irmãos, hoje eu quero estar falando com vocês mais um pouquinho do que Deus ele tem testificado no meu coração. Então eu decidi tirar esse tempo para gravar aqui para o canal. Meus irmãos, hoje eu quero estar falando um pouquinho para nossa meditação no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 21 e 22, para nossa meditação que está escrito. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções, e seus chapéus, e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Meus irmãos, vocês perceberam essa palavra? Vocês perceberam como que é que aqueles Sadraque, Mesaque e Abidnego foram amarrados? Eles foram atados com as suas capas, com os seus calções. Você imagina, meus irmãos, o tanto de humilhação que esses homens eles passaram para demonstrar diante do rei, diante daquele povo, a sua fé. E hoje, no dia que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas por tão pouca coisa negar a fé, para de congregar. Se uma pessoa que está dentro do templo não fala com ele, ele já fica chateado, se sentindo dodói. Quantas pessoas, né, meus irmãos, que não foram forjados, sabe, no fogo, porque a palavra do Senhor nos diz que para nós sermos provados, nós temos que passar como a prata e o ouro no fogo. E esses homens, meus irmãos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, assim como Daniel, que se tornou Beltesazar, eles são exemplos, sabe, de nós nos inspirarmos dentro da palavra, por causa que esses homens, meus irmãos, eles foram para uma terra, Babilônia, e eles chegaram naquele lugar, havia muitos privilégios para eles, muitas coisas, porque Deus encheu eles de dons e talentos. Então eles eram muito prestigiados. Eles eram pessoas que o rei, sabe, como Daniel se tornou governo. Então eles eram pessoas, sabe, meus irmãos, que o rei encheu eles de poder. E vocês percebem, meus irmãos, que por mais que o rei encheu eles de poder, tudo que tinha de sabedoria e graça na vida deles vinha de Deus, não vinha de pessoas terrenas da terra. E eles, meus irmãos, eles poderiam sim, eles poderiam, se eles não fossem pessoas que foram, sabe, ensinadas que não havia outro Deus, se eles não fossem pessoas que foi forjada no fogo, eles sim se corromperia, porque a Babilônia, meus irmãos, que nós estamos hoje, esse mundão aí, ó, que nós estamos vivendo, a Babilônia. E o inimigo, ele tem
sabe, ele tem facilitado muitas coisas para as pessoas. E as pessoas, meus irmãos, não têm rejeitado os pratos, têm abraçado e tem, sabe, entristecido muito a Deus. O Espírito Santo de Deus tem entristecido, porque esses homens, eles tinham tudo, né, meus irmãos, para poder aproveitar ali na Babilônia. Mas eles decidiram guardar o coração deles e não se inclinando. Não aceitou se contaminar, se corromper com as imundícias do mundo, por mais que o rei havia dito a eles que eles deveriam se prostrar. Eles fizeram vista grossa, sabe, meus irmãos? E hoje um conselho que eu quero dar a você aí que vai estar assistindo, meu irmão e minha irmã, sabe, um conselho sim, assim, de uma pessoa, sabe, tão pequena, simples, que não tem título, que não tem, sabe, cargo eclesiástico, coisa nenhuma. Eu sou só uma simples serva, dona de casa, sabe, que tudo que eu faço com amor. E eu sirvo a Deus, então eu sirvo Ele com sinceridade. Isso Deus, Ele tem buscado um conselho. Faça, sabe, meus irmãos, faça a vontade de Deus. Faça como esse povo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O povo deram ordem a eles e eles fizeram vista grossa. Eles não se importaram com os decretos da terra. Eles não se importaram, eles permaneceram firmes. E isso poderia custar a vida deles. E foi o que o rei decretou, a morte. Mas para as pessoas, meus irmãos, que está firmada em Jesus e não nega a sua fé, meus irmãos, a morte, meus irmãos, não é o fim, não. Porque a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ali para Sadraque, Mesaque e Abidnego poderia ser o fim. Mas quem determina o fim para minha vida e para a sua é Deus. A última palavra vem de Deus. A última palavra, ela vem de Deus. Aleluia, Jesus. Ai, meus irmãos, se o ser humano soubesse aplicar a fé em Deus, soubesse, sabe? Porque hoje em dia, meus irmãos, muitas pessoas, elas batem no peito, que elas conhecem a Bíblia, mas não aplica, não vive, entendeu? E Deus, Ele está à procura de pessoas que estejam dispostas a obedecer a palavra. Olha, perceba, meus irmãos, esses homens, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, eles estavam sobre o poder do rei Nabucodonosor. Eles deveriam obedecer, porque o rei ali era a autoridade. Mas eles não se submeteram, porque acima de um rei humano existe um Deus que é sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, hoje eu fico pensando, as pessoas que se diz cristão, crentes aqui na terra, dando um mau testemunho, chega numa empresa onde vai trabalhar, sabe? Elas não sabem se posicionar. Olha, eu sou cristã e Deus, Ele requer assim de mim. E eu queria, sabe, continuar dessa maneira, sabe? Mas esse aqui é o uniforme da empresa. Mas você já pensou em se posicionar ali diante de Deus e diante das pessoas do mundo e colocar Deus na frente, dizer, ó, eu sirvo a Deus e Deus é assim, Ele requer isso de mim, isso é um propósito meu. Eu tenho certeza que essas pessoas aí, essas pessoas do mundo, Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas e elas vão entender que você é diferente, que você é uma serva, que você não quer se parecer com o mundo. Mas não, meus irmãos, hoje o que você vê é pessoas que elas não se posicionam. Elas não sabem, elas não fazem questão que as pessoas saibam que elas não vão se contaminar.
É aquela ali, é a lei, é a ordem da firma, da empresa? Não, eu tenho que ser igual, porque senão eu perco o meu emprego. Meus irmãos, esses homens aqui, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iriam perder a vida deles, não um emprego. Eles se posicionaram que eles não iriam se prostrar. E as pessoas, meus irmãos, elas estão se prostrando e se contaminando com o sistema dessa Babilônia, desse mundo que nós estamos vivendo. Não, eu não vou comer dos banquetes do rei. Eu vou continuar firme com Jesus. Essas pessoas, meus irmãos, elas não se posicionam. Olha, você vê hoje no mundo que nós estamos vivendo, quantas pessoas que, se elas não abrem a boca, nem o mundo as reconhece como um cristão. Elas precisam estar se nominando, sabe? Ah, eu sou também evangélica. Porque as pessoas do mundo, meus irmãos, elas precisam olhar e ver Jesus em você. Precisa ver que você é diferente, que você carrega o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Jamais, meus irmãos, o Espírito Santo vai habitar num templo sujo. Numa pessoa que não está disposta a obedecer. Ah, eu conheço a Bíblia, conhece, mas não está disposto a obedecer. As pessoas, principalmente as mulheres que são mais vaidosas, elas não estão dispostas a obedecer a palavra. Ah, é o meu trabalho. Você chega, meus irmãos, se essas pessoas, elas não abrem a boca delas, você nem sabe que elas são cristãs, pessoas que aceitou a Cristo. Porque as suas aparências são completamente babilônicas, aparências mundanas. Ah, porque senão eu perco meu emprego. Sabe? Não faz questão o nome de Jesus ser glorificado, não se posiciona como serva. Não, eu não vou comer, porque você percebe, meus irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, Beltesazar, que era Daniel, eles disseram àquele homem, o cozinheiro, que eles não iriam comer daqueles banquetes, dos manjares do rei. E Deus trabalhou no coração, Deus deu graça para aquele, através da vida daquele cozinheiro, para que ele viesse entender. Por que então você não se posiciona e diz, não, meu patrão, eu sou evangélica e eu queria que o senhor entendesse e tal. Você acha que Deus não pode trabalhar no coração do seu patrão? Para te respeitar e aceitar você trabalhar do jeito que você é uma serva. Você é sal. O sal, ele é o tempero, tem que fazer a diferença. Você é a luz. Percebe, meus irmãos, que pode estar uma noite, sabe, escura. Se um vagalume brilhar, ele já faz a diferença. Então, como nós estamos nesse mundo, nós devemos nos deixar moldar pela palavra. Porque perceba que o rei Nabucodonosor, ele teve 2 sonhos, o da estátua e o da árvore. Perceba que a palavra do Senhor nos diz que ele era aquela árvore, que como ele era muito grande, que chegou aos céus e o seu nome era muito conhecido. Então, meus irmãos, Deus deu a Nabucodonosor poder, riqueza, sabe? Muito poder, muita influência. Mas Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não dá, porque por mais que o rei Nabucodonosor, ele era tido como uma pessoa muito influente, muito poderosa, chegou um momento, meus irmãos, que a sentença veio sobre ele. Olha, eu vou ler para vocês aqui, porque o que a Bíblia diz, sabe, o ser humano não pode revogar. Olha, Daniel capítulo 4, versículo 25, que está escrito assim: o que Daniel, ele interpretou para o rei, será tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serão molhados do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos acima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer.
Você percebeu que Deus, ele dá o poder aos homens, ele dá para quem ele quer. Olha, meus irmãos, quando você lê a Bíblia, você sabe que Deus, olha o que Deus dá para o rei. Deus, ele dá para o rei poder, força e majestade, mas a glória ele não dá para ninguém, não. A glória é dele. Então, meus irmãos, perceba que Nabucodonosor, ele se achava, sabe, superior. Eles tinham as idolatrias deles, as estátuas, os deuses que ele adorava, mas ele teve que reconhecer que só existia o único Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E esses moços, meus irmãos, eles são, sabe, alguém para nós nos inspirarmos, sabe? Nós termos assim como uma das referências dentro da palavra de Deus, de pessoas que não se corromperam, que não se prostraram, assim como José no Egito. Nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus de pessoas que disseram não para as coisas vis desse mundo. E hoje, meus irmãos, as pessoas, se elas tiverem um cargo dentro de um templo, elas já estão inchadas. Se Deus dá para ela um dom, sabe, meus irmãos? Por isso que hoje em dia você vê que Deus não anda mais batizando com o Espírito Santo. Deus não anda, sabe, ressuscitando mortos, pessoas levantando. Por quê, meus irmãos? Porque a glória tem que ser para Deus. Tem que ser para Deus. A glória é de Deus. Se as pessoas, meus irmãos, se Deus dá um dom desse para uma pessoa, a pessoa começa, sabe, esfregar na cara da outra, falar, se eu não oro, Deus não cura, se eu, esse ou aquilo, não, meus irmãos. O Deus dele, ele dá a quem ele quer, sabe? Deus dá honra, Deus dá, sabe? Glória, glória não, a glória de Deus, Deus dá poder e honra a quem ele quiser. Então, perceba que esses moços, por mais que custasse a vida deles, eles não se corromperam. E hoje em dia você vê esses pregadores aí no mundo, pregando a palavra de Deus aí, e tão inchados, tão, sabe, a letra tá matando tanto, que eles aprenderam, sabe, meus irmãos, a caminhar sozinho. Eu não quero caminhar sozinha, não. Porque eles aprenderam, através da teologia da palavra, através, sabe, da letra, a caminhar sozinho. E ele chega, meus irmãos, dentro de um templo, você só vê movimento, mas eles estão sozinhos ali. Eles sabem como emocionar as pessoas, eles sabem como agitar o povo, eles sabem porque eles estudaram para isso, mas eles estão caminhando sozinhos. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, é o único, sabe, que quando ele está com a pessoa, transforma, sabe? As pessoas conseguem sentir a presença do Espírito Santo, as pessoas curadas, o ser humano consegue, sabe, receber cura, receber bênçãos, é só através do Espírito Santo de Deus. Agora essas pessoas aí, meus irmãos, a letra tá matando, porque eles aprenderam através da tal da teologia, que eles brigam, batem na mesma treca. A teologia é a palavra. Mas você sabe o que acontece? Essas pessoas estão muito inchadas. Elas aprenderam a caminhar sozinhas. Elas sabem chegar e fazer o movimento. Elas não precisam mais do Espírito Santo de Deus. Por isso que você não vê mais manifestação de demônios. Porque eles vão... Como eles vão manifestar se aquele povo ali não tem mais autoridade, não, sabe? Não intimida mais ele. Ele fica no meio da igreja, ali no meio do povo, fazendo escarcéu, por causa que, meus irmãos, temos que buscar o discernimento de espírito. Porque o inimigo, ele entra na igreja, ele faz o que quer, porque Deus, ele não tirou o poder de Satanás. Ele era um anjo de luz, ele sabe falar em língua, ele sabe fazer prodígios, sinais, maravilha. E a Bíblia diz que ele enganaria até os escolhidos. Por isso que nós devemos buscar discernimento de espírito. Meus irmãos, eu nunca quero caminhar sozinho.
Deus me livre. Eu preciso tanto do Espírito Santo. Eu quero dizer isso para você, não perca a presença do Espírito Santo de Deus por nada nessa vida. Lute, meus irmãos, almeje mais do que tudo na vida a presença do Espírito Santo. Se você caminhar sozinho, você está perdido. Se você não tiver Deus andando com você, você tem o diabo, Satanás. Então, meus irmãos, perceba que Deus permitiu que Nabucodonosor passasse 7 tempos, sabe, prostrado ali como um boi, como um animal, cresceu pelos como penas, unhas como garra de aves, sabe, meus irmãos? E depois, quando passou o tempo, a palavra do Senhor diz que... A palavra do Senhor nos diz no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 37, que está escrito assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. A soberba, meus irmãos, procede à queda. Perceba que a palavra do Senhor nos diz aqui, ó, que o rei falou, ele estava, sabe, demorou 12 meses para quando o Daniel decifrou o sonho a ele, passou 12 meses. Então, deve que o rei, o Nabucodonosor, como ele era, sabe, muito rico, muito poderoso, a sua palavra falou, sabe, quando ele falava, o tempo parava, porque ele era muito influente, porque Deus deu esse poder para ele, entendeu? Então, a palavra do Senhor diz que passou 12 meses e ele estava andando no seu palácio e falou o rei e disse, no capítulo 4, versículo 30, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, eita, inchado, hein, inchado, e para a glória da minha magnificência. Perceba, meus irmãos, ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei. Eita glória! Percebeu, meus irmãos? Deus, ele dá poder para as pessoas, riqueza, Deus dá tudo, mas a glória é dele. A glória é dele, porque ele diz que a glória da minha magnificência, a glória é de Deus. Deus, ele nunca vai dar a glória dele para ninguém, ele não divide. E Deus, ele passou o seu reino. Deus tirou o reino dele e fez ele comer capim. E Deus, meus irmãos, vocês ficam olhando. Deus vai permitir que muitas pessoas aí, ó, influente, que bate no peito, se ele não prega, não acontece nada, se cantar não acontece nada. Deus vai fazer muitas pessoas, igual ele fez com o rei Nabucodonosor, sabe? Vai fazer pastar para aprender a ter humildade e entregar a glória a Deus, porque hoje eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós não somos nada não, nunca queira caminhar sozinho, através desses negócios de teologia, dependa do Pai, do Filho e do Espírito Santo através da palavra, seja humilde, diga a Deus todos os dias que você é completamente dependente dele, porque tudo é dele, para ele e por ele são todas as coisas, meus irmãos. Então, hoje eu queria dizer para vocês, sabe, faça um concerto com Deus, busque viver na obediência, na santidade. Deus, ele conhece aqui, meus irmãos, ó. Deus, ele conhece a intenção do seu coração, a sinceridade. Deus, ele busca sinceridade diante da presença dele. Se você tá errado, pode falar. Deus, ele não gosta de pessoa hipócrita. Abra sua boca e diga isso a Deus. Pai, eu tô tão errado, eu não consigo, Deus, abandonar esse pecado, ou isso, ou aquilo. Pai, tem misericórdia, confessa, meus irmãos. Deus, ele vai atender o desejo do seu coração, mas busque, almeje mais do que tudo na sua vida, obedecer a palavra, porque isso, meus irmãos, vai trazer salvação e vida eterna.
tá? Não vai pela cabeça de ninguém, não. O Espírito Santo, ele tá na terra, ele é um excelente professor, um amigo, e ele vai te conduzir à vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele, e ele enviou um amigo. O Espírito Santo de Deus está aqui na terra. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Se Deus continue abençoando vocês poderosamente. E assim que Deus ele permitir, uma hora dessa, eu volto. A paz do Senhor.